Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui, podermos juntos ler um pouco e partilhar um pouco da palavra do Senhor, dando continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos falando sobre a nossa lição de número 6, a condição dos gentis ou gentios sem Deus. Que são gentis? São as pessoas que não eram judias, que não eram judeus, que estavam sem Deus, não faziam parte do povo de Deus pela circuncisão. E hoje vamos estudar um pouco sobre esse tema. E o nosso textuário está em Efésios, no capítulo 2, do versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios da carne, e chamados incircuncisos pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. A nossa verdade prática diz: outrora sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Descendência de Abraão porque Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E nós também agora somos chamados filhos de Abraão. E você vai entender por quê depois dessa prática, depois dessa aliança que Deus fez com Abraão. Vamos entrar na nossa lição aqui. A nossa lição, nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios, no capítulo 2, o versículo 11 e 12. A segunda parte está em Romanos, no capítulo de número 4, e o versos de número 12, 13 e 14. Você pode estar lendo em casa aí, a nossa leitura bíblica em classe. Como são só 5 versículos, eu vou ler aqui rapidinho. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis chamados gentios da carne, e chamados incircuncisos pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Romanos, no capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser da herdeiros do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou pela sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Pois, se os quais são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nossa introdução, na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra que os gentis que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto às promessas e sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Sem esperança e sem Deus no mundo, estavam sem Cristo e sem esperança. Quando fala que o autor aos Efésios, alguns irmãos aí sabem, outros não, mas quem escreveu essa carta foi Paulo. E nessa lição nós vamos esclarecer que os gentis estavam fora dessa aliança, desse pacto. Eles não herdariam o reino de Deus. Mas os que faziam parte desse pacto também ficariam fora por não cumprirem o que havia sido estipulado. Primeiro ponto é chamados incircuncisão. Na era anticristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos, ou seja, eles eram identificados como incircuncisos e ficavam fora de tudo o que era realizado ali, tudo que era feito. Se tinha uma festa, eles eram excluídos.
se tinha um evento no povoado ou na cidade, eles eram excluídos e muitas vezes não eram convidados nem a sentar, ou se eles chegassem em uma mesa para sentar e tivesse algumas pessoas que fossem circuncidados, eles automaticamente se levantavam e não partilhavam nem da mesa com um incircunciso. Conceito de circuncisão ou a definição de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. As mulheres não praticavam, pois naquela época os homens eram os chefes de casa, quem aprendiam a ler, quem aprendiam a lei, e assim passavam para as famílias em casa. Os homens eram que tinham que instruir e pregar para sua esposa e para os seus filhos em casa. As mulheres não faziam parte nem dessa circuncisão. Eram feitos exclusivamente nos órgãos sexuais masculinos. Eram prescritos na lei como um sinal externo de quem pertenciam ao povo da aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 10 e 11, está a referência. Eu vou até ler aqui rapidinho, para que os irmãos possam ver. 17, 10 e 11. Achei. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência logo depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Essa era a aliança feita e todo homem devia fazer. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado com dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança com Deus. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos. Feita a circuncisão, eram somente ao povo de Deus. Os demais povos não podiam participar ou partilhar da circuncisão, a menos que fosse comprado por um servo de Cristo, fosse trazido ou nascido filho de um servo em determinada propriedade de alguém que fosse circuncidado. Esse sim teria que ser circuncidado e ser criado debaixo da lei. E era tido como impuro. Essa nossa referência dada é um pacto feito a Abraão, com Abraão. Gênesis capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 27, os irmãos vão ler todo o pacto que foi feito com Abraão, que Deus fez com Abraão. No versículo de número 1 diz: pois sendo Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Abraão e começa a estipular e a falar para ele algumas coisas que seriam feitas. E no versículo de número 7, Deus faz uma aliança, Deus estabelece uma aliança com Abraão. E aí ele diz que todo homem terá que ser circuncidado. E quando foi feito isso com Abraão? Abraão foi feito já no versículo de número 24 e 25, quando o filho dele já tinha nascido, diz: e era Abraão da idade de 90 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Esticava-se o órgão sexual masculino e a pele da frente era então cortada. Existia uma idade para isso? Sim. A criança era nascida, depois do 8º dia era cortado. Mas como Abraão foi o precursor, o primeiro que foi feito, então ele já tinha 90 anos. Quando Deus veio fazer esse pacto e ele veio finalizar, ele cortou o prepúcio dele, ele já estava com 93 anos de idade. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando cortou. Então eles foram os primeiros a fazerem isso. Após isso aí, todas as crianças que nasciam, quando chegavam no 8º dia, era tirado o prepúcio. Essa é a definição e o conceito de circuncisão, que eram feitos para distinguir um judeu de um não judeu, um demais dos povos gentílicos, os povos que não serviam a Deus, que não eram de Deus,
que não tinham feito ainda a circuncisão. Amém? O nosso tópico de número 2, significado religioso da circuncisão. Porque nós vimos na prática, né, na aplicação prática, como era feito, e agora no sentido religioso, na aplicação religiosa de como era feito a circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Nesse tópico aqui são 2 pontos bem interessantes, que é a santificação e a sexualidade depravada. Seu significado religioso apontava para a santificação. Está o nosso exemplo bíblico em Êxodo, a referência, por assim ser melhor, capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança da purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sincero que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com incircuncisos. O significado religioso apontava para uma santificação. Por quê? A moralidade sexual era depravada. Era feito-se como... Existiam até alguns cultos pagãos sobre a sexualidade. E para eles eram como se fosse uma forma de culto, oferecer um culto. Mas para nós a santificação ela é um progresso. É um processo que aceitarmos a Cristo não nos torna santos, porque santo significa separado. E a santificação é um processo que é todo dia. Todos os dias nós temos que santificar, temos que buscar cada vez mais a santificação. Em Efésios, no capítulo 4, no verso de número 12, deixa eu só achar aqui, Efésios capítulo 4, de número 12, para ficar mais claro para os irmãos, quanto à questão da santificação na nossa vida, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento, nós temos que nos aperfeiçoar cada dia mais, nós temos que buscar cada dia mais ser santos e mais santos. Para quê? Para quando Cristo voltar, Ele nos ache em santidade e em espírito de santificação, para que possamos ser cada dia mais perfeito, mais santo, porque a santificação é um processo que vem de dentro e não de fora. Também traz aqui quando Jesus fala do sepulcro caiado, né? Porque pareciam bonitos por fora, mas por dentro estavam podres, né? Então temos que buscar cada vez mais a santificação, porque a santificação para eles era um sentido religioso, era que eles abdicavam todas as práticas imorais, principalmente as práticas sexuais, e se achegavam a Deus. Na prática sexual, diz, a purificação requerida do povo escolhido era tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com o incircunciso. A purificação é para um povo escolhido, a sexualidade é depravada e nós devemos cada vez tanto buscar o nosso pacto, a nossa santificação, que para eles era um pacto físico. Hoje nós não fazemos mais o ato de cortar o prepúcio, mas naquela época eles faziam, eles cortavam. Para quê? Para que eles pudessem se lembrar que foi feito um pacto com Cristo. E a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. E a Bíblia diz que nós devemos orar e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas na questão sexual, no âmbito sexual, a Bíblia nos aconselha justamente ao contrário. Em 1 Coríntios 6 e 18, diz o seguinte, olha,
fugir da prostituição e de todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas porque a fornicação ou a prostituição é pecado contra o seu próprio corpo. Esse é o único pecado que eu vejo em toda a Bíblia onde Cristo diz que nós devemos fugir, em que nós devemos sair, que nós devemos nos afastar. Em Tiago 4:7 diz que resisti à tentação e o diabo fugirá de vós. Mas esse do ato sexual é o que nós devemos fugir, que nós devemos evitar. E o significado religioso da circuncisão era justamente esse, para que eles pudessem se mostrar umas pessoas puras, não se contaminassem com nenhum ato imoral. Mas, para nós, hoje, a circuncisão é espiritual, é diferente. Tópico de número 3 diz: a circuncisão do coração. Ou seja, cortar alguma coisa, a circuncisão, porém do coração. Quando fala do coração, é um ato interno, é olhar para dentro de nós. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: os sinais dos judeus eram apenas físicos e realizados por mãos humanas. Nós lemos aí em Efésios 2:11 diz que ele é, porque nós devemos lembrar em outro tempo, que eram gentis, mas foi feito o ato de cortar o prepúcio, mas foi feito por mãos humanas, foi um sacrifício feito por mãos humanas. Ou seja, era um ato institucional e somente físico, mas que eram para que eles lembrassem. É como uma aliança de casamento, para que as pessoas possam ver e nós possamos lembrar que somos casados. O ato que eles faziam de cortar o prepúcio era justamente isso, para que eles mesmos lembrassem pelo sacrifício físico de que eles eram pessoas separadas, que eles eram pessoas diferentes para isso. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa de carne, realizada por homens, mas que foi feita no interior e no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. A referência está em Romanos, no capítulo 2, no verso de número 29. Deixa eu achar aqui. Romanos, capítulo 2, verso de número 29. Mas é judeu o que é no interior a circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Alguns judeus se glorificavam, se louvavam por terem feito a circuncisão. Eles se titulavam os santos. Olha, eu já fiz a circuncisão e eu sou herdeiro dos céus, eu sou herdeiro de Cristo. Porém, o interior, o coração dele, eles não mudavam, não procuravam fazer coisas diferentes. E nós temos que lembrar que Cristo, ele sempre dá exemplos disso, quando ele não vê as partes que o homem vê, porque os nossos irmãos judeus, eles faziam simplesmente o ato de cortar o prepúcio. Era um ato físico, um ato externo. Mas Cristo vê o coração, Cristo vê a parte interna. 1 Samuel capítulo 16 e no verso de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza e nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. São atos físicos, mas também externos, mas a santificação ela começa de dentro para fora. Te lembrando que o Senhor ele vê de dentro para fora. O Senhor ele vê o coração. O que é isso? É a circuncisão do coração, é cortar algumas coisas, é fazer um pacto com Cristo que você possa sempre estar lembrando. É para que você possa sempre procurar cada vez mais se santificar mais ainda, porque Deus não vê a parte externa. Muitas vezes alguns irmãos leem e pulam e cantam,
Ou até mesmo alguns irmãos vão no culto. Olha, eu vou no culto hoje porque se eu faltar, o pastor vai falar que eu estou desviado. Eu não estou indo para a igreja, vai querer me visitar. Os irmãos vão ficar me ligando. E por dentro está pior do que aquele que não pôde ir porque estava trabalhando. E Deus, só para te lembrar, Ele conhece o coração, Ele vê o coração, Ele vê a intenção, Ele vê o seu espírito. Ele não vê a parte externa, Deus vê a parte interna, Deus vê por dentro, Deus vê conquistar por dentro. Temos aqui, deixa eu só achar aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos uma circuncisão, uma nova aliança. Circuncisão de coração. Não podemos cortar o nosso coração. Não podemos cortar uma parte, como era feito no prepúcio. Mas nós podemos procurar cada dia mais fazer a nossa parte. Louvar a Deus com o nosso coração, com os nossos lábios. A parte interna. Quando fala de coração, é ver a parte interna. É ver a nossa purificação, a nossa parte pura. Aqui na lição diz: assim em Cristo o sinal de que pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6 e versículo 15 é a referência. Mas porém eu vou mais além, eu vou fazer uma ressalva aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Circuncisão do seu coração é entregar o seu coração para Cristo, é limpar o seu coração e todos os dias nascer de novo em Cristo. Amém? A circuncisão, uma nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussão acalorosa entre os judeus e gentios. Gálatas capítulo 5, versos 2 e 3 é a referência. Na Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Por quê? Uns achavam que os que tinham feito a circuncisão seriam salvos, outros não. Alguns irmãos haviam sido convertidos, alguns que eram gentis, porém, eles achavam que os judeus que já haviam feito, o povo de Israel que havia feito toda a circuncisão, aqueles que aceitavam Jesus, não faziam parte do povo de Cristo, porque iam circuncidados depois. Outros achavam que já tinha sido feito a circuncisão no 8º dia. Então, havia muitos debates, uns concordavam, outros não, como assim também tem alguns debates na igreja hoje, que alguns irmãos coincidem em aceitar algumas coisas e outras não. A deliberação do apóstolo sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança e a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A referência que eu dei aqui é em 1 Coríntios, quando fala que nós temos que resistir ao diabo, mas também fala que nós temos que fugir da prostituição. A Bíblia diz, mais uns versículos lá na frente, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que confiar, nós temos que ser cada vez mais confiantes em Cristo, mas saber que a carne é fraca. E essa circuncisão é como se fosse, não que nula, mas era uma aliança que podia ser rompida justamente pelos homens, porque a carne é fraca. Mesmo sabendo e lembrando do que eles haviam feito, o trato que eles haviam feito, eles podiam falhar. Então, Cristo agora, para nós, ele faz uma nova aliança. Filipenses capítulo 3, verso 3 diz: porque a circuncisão somos nós, servidos em Cristo, no Espírito, que nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne, irmãos. Nós confiamos no Espírito, em Deus que é Espírito e é verdade, amém? Nosso segundo tópico: estranhos ao concerto da promessa.
Nessa parte, o apóstolo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Eles estavam separados, estranhos ao concerto. Eles não compactuavam, eles não conheciam, eles não eram achegados a esse concerto de Cristo, eles não aceitavam a Cristo. Primeiro ponto, a vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória de que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los nas promessas messiânicas da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram identificados à promessa irmãos, eles eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Eu destaco aqui para os irmãos a parte sem Cristo, imersos a paganismo. Todos nós temos a nossa natureza humana, ela já nasce pronta a adorar. E se você for instituído, se você for ensinado, você vai adorar Cristo, você vai adorar. E é tanta a necessidade de adoração que nós sentimos de adorar, que se você não for direcionado a Cristo, se você não for instruído, se você não for mostrado Cristo, algumas pessoas culminam a simplesmente a adorar pedaços de madeira, pedra, animais. E alguns dizem que não acreditam em Deus, mas adoram a natureza. Cultuam árvores, cultuam rios. E isso nos traz uma necessidade de adorarmos alguém, de nos rendermos a alguém. É tanto que na nossa condição de levantarmos as nossas mãos na igreja, muitas vezes no culto, simplesmente o ato de levantar as nossas mãos é um ato de rendição. Em guerra, ou quando a polícia para, é um sinal de indefeso, de mostrar que, olha, eu estou aqui, mas você é a autoridade maior. Quando nós simplesmente levantamos as nossas mãos, abrimos os nossos braços na igreja, nós estamos mostrando para o Espírito Santo que, olha, a minha adoração é para você. Eu estou te adorando em espírito e em verdade. Nós estamos adorando a Cristo e em verdade. E a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica. Como assim a religiosidade? Eles seguiam alguém, eles tinham deuses, eles tinham vários deuses, eles seguiam a muitos deuses. Porém, essa religiosidade não inseria eles na promessa de Cristo. Eles não faziam parte da promessa de Cristo, porque eles adoravam Deus que não levavam a essa promessa. Eles não faziam parte disso, porque o nosso Deus havia feito essa aliança, esse pacto, essa circuncisão fazia parte dessa aliança. E eles adoravam deuses que não tinham essa, diríamos, aliança ou cultura. A religiosidade hoje, também nos nossos dias, é muito grande. Alguns, diríamos, irmãos ou colegas, né, de fé, vão em algumas religiões que simplesmente buscam mais a religiosidade, seguem mais costume dos homens do que a Cristo. Ou seja, essas religiões não vão inserir eles nas promessas de Cristo, não vão levar eles para o céu. Ou seja, eles cultuam alguém, creem em Deus, mas de forma que são indiferentes às promessas de Deus na vida deles. E só para concluir esse tópico, eu vou deixar aqui a referência de Hebreus capítulo 8 e o verso de número 8, que está aqui na nossa revista. Só achar aqui Hebreus capítulo 8, verso 8, que diz que: porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que na casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como também permaneceram naquela minha aliança, e para que ele não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e escreverei e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Deus escreverá no nosso coração, é sentir no nosso coração, é no nosso íntimo, na parte de dentro. Nosso segundo ponto diz: separados da comunidade de Israel. Só finalizando aqui,
nós somos separados, junto e justo também dos outros. Ainda no versículo de número 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, que era da circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido, e isso era deixado bem claro para eles todas as vezes em que eles se achegavam perto dos nossos irmãos que já haviam sido circuncidados. Não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos capítulo 9, verso 4 é a referência. E a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis capítulo 17, verso de número 17. No livro de Romanos, é até bom os irmãos verem, os irmãos podem até ler lá, que ainda existem as promessas futuras para os nossos irmãos que eram da descendência de Abraão. Então os irmãos podem ler lá que ainda vai ter promessa futura. Ainda é para os judeus? Sim, é para os judeus. Essa promessa é para eles, sim, e eles ainda terão, sim, toda essa promessa. Pois essa chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou ler aqui em Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 14, capítulo 2, verso de número 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um, e derrubando a parede de separação, ele estava no meio. Deus, ele faz um novo pacto. Agora nós temos que adorar em espírito e em verdade. A circuncisão já não é mais uma questão de separação física. Então, agora nós podemos adorar a Cristo e em verdade. Deus fez esse pacto. O versículo de número 15 de Efésios 2 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. Deus junta os gentios e os circuncisos. Aqueles que fizeram a circuncisão e os que não fizeram agora, somos um povo só. Somos dois juntos por Deus. Somos dois juntos por Cristo. Deus veio para unir. Deus veio para juntar. Agora não há mais a necessidade, não há mais nem por que brigar, porque Cristo veio para juntar os dois povos. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, no quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo. É quando nós vemos e agora você olha e diz: olha, como que eu fazia tanta coisa que eu não agradava a Deus, como eu fazia tanto pacto besta, tanta coisa besta que achava que levaria a Cristo e de fato não leva. É porque agora nós temos o entendimento, o Espírito de verdade que entrou em nós. Nós temos a visão, nós temos a sabedoria de como é fazer um pacto com Cristo, como é servir a Cristo. Entretanto, o que os gentios precisavam saber é que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso de número 29. Vamos lá ler aqui rapidinho. Gálatas capítulo 3, verso de número 29. 3:29. Vamos lá. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eles não sabiam disso. Eles precisavam saber que por meio de Cristo eles também chegariam a essa promessa. Eles não eram anunciado para eles, não era provado, mas agora para nós também já sabem, nós também já sabemos. Tópico de número 3 diz: alienados a um pacto da promessa. O que é alienados? É preso, é grudados.
Agora nós temos uma nova promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários aspectos que Deus estabeleceram com seus patriarcas em Israel. Esses aspectos giravam em torno de uma grande promessa do advento do Messias. Vamos ver aqui 3 pactos principais, primordiais que aconteceram antes. Pacto abraâmico, que está em Gênesis capítulo 12, do verso de número 1 ao 3, que foi um pacto com Abraão. O pacto mosaico, que é Deuteronômios 28, de 1 ao 14. E o pacto davídico, que foi pacto com Davi. Esses aspectos, 2 Samuel capítulo 7, do verso de número 13 ao 16. E esses aspectos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentis não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados a qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo e revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornam-se herdeiros das maravilhas da promessa. Hoje, nos dias de hoje, quem são os gentis? Os gentis são pessoas que não conhecem a Cristo, que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não se achegaram a Cristo. E qual é o pacto? Qual é essa nova aliança? Para nós, é por meio do sangue de Jesus Cristo. E muitas vezes nós até lemos, né, na Santa Ceia, 1 Coríntios, no capítulo 11, e o verso de número 23 em diante, que nós começamos a ler todas as ceias, mas eu queria deixar o versículo de número 25. Eu vou ler o 23, não, o 24 e o 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Qual é o cálice? Qual é o Novo Testamento? É a vinda, a morte de Cristo. Cristo fez um pacto conosco, ele morreu por nós. Ele fez uma nova aliança. Ele colocou uma aliança, um pacto impagável. E nós podemos entrar nessa aliança, nesse pacto, de graça. Como assim de graça? Foi pago um valor inestimável. E de graça nós podemos fazer parte desse pacto. É um pacto que é pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um valor inestimável, um valor que eu não posso pagar. De forma nenhuma poderia pagar. E você também não pode pagar. Por quê? Foi um pacto feito com a vinda de Jesus. Como assim, irmão Ivaldo? Hebreus capítulo 12, no verso 24 diz: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Um sangue de uma nova aliança. Cristo fez um novo pacto, uma nova aliança comigo e com você. Mateus capítulo de número 26, no verso de número 28. Escute só o que aqui diz. Mateus 26, verso de número 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse é um pacto que foi feito para mim e para você. É um novo pacto, um novo conceito. Para finalizar, eu deixo aí para você ler em casa Jeremias capítulo 31 e o verso de número 31 até o 33. Jeremias capítulo 31, o verso de número 31 até o 33. É um dia que virá que o Senhor te mostrará a nova aliança. Terminando esse tópico, segundo tópico, vamos para o terceiro e último, que é sem esperança e sem Deus.
Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo a esperança e viviam sem Deus no mundo. Ou seja, eles já viviam excluídos de algumas coisas, de algumas festas, de algumas comemorações, de algumas ordenanças, privado de algumas coisas. E ainda agora também viviam sem esperança e sem Deus. Desprovido de esperanças. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, verso de número 5 é referência. E podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que destacava a possibilidade de uma vida além túmulo, ou seja, morreu, acabou. Eles não tinham uma esperança pós-morte, que para nós isso não existe, porque depois da morte segue-se o juízo e iremos encontrar Cristo, e consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essas promessas, por isso não tinham em que se sustentar qualquer esperança. Referência está em 1 Coríntios capítulo 9, no verso de número 4. Eles não tinham uma esperança, eles tinham esperança fraca, a esperança que muitos têm. Muitos têm a esperança no dia de hoje em carros, em dinheiro, em trabalho, em redes sociais. Tem pessoas aí que são famosas e quando começam a entrar em declínio na carreira, quando eles começam a não ficar tão famosos, alguns chegam a se suicidar. E isso é uma falsa esperança, uma falsa âncora, não tem âncora fixa. Aqui na nossa revista diz: como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incerteza. Qual é a nossa âncora? A nossa âncora é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Cristo, ele virá. Cristo, ele nos buscará. 1 Coríntios 15, verso 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Isso é Paulo dizendo. O que é a graça do Senhor? É a esperança do Senhor que nos dá graça, nos enche de esperança. É confiar em Cristo, é ter em quem confiar, é ter uma esperança. A vida após morte é uma vida em quem confiar, em quem saber, em quem está firme, está firmado. Deixa eu só achar aqui uma referência, capítulo de número 15, eu acho que verso de número 19 parece. Exatamente. Olha a esperança de Paulo. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu esperar em Cristo só na minha vida carnal, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu espero em Cristo pós-morte também. E os gentios, eles não tinham essa esperança, eles não eram instruídos a isso. Eles não tinham essa esperança. A esperança, ela nunca morre. E tem um costume aí, tem até um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. A minha esperança não morre. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso de número 3, diz o seguinte, olha: bendito seja Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma nova, viva esperança, pela ressurreição de Cristo. A minha esperança é a ressurreição de Cristo. Você tem que se alegrar, a sua esperança tem que ser a ressurreição de Cristo Jesus. A esperança que os gentios tinham, eles não tinham esperança, porque a esperança deles era vã. Eles não acreditavam em que haveria Cristo após a morte. Eles não tinham a esperança. Mas nós temos um novo pacto, uma nova bem-aventurança, uma nova aliança, que nós teremos uma vida pós-morte.
Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam em alguma divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados sem Deus e que Deus havia se revelado em Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que a mantinham escravizadas e em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios de Deus. Como assim, irmão Ivaldo? Como intervenção dos desígnios de Deus? Deus ele entrou, Deus ele mudou tudo. Deus ele mostrou para ele e para nós que todas essas vidas pagãs, todo viver sem mundo, sem Deus, que nós temos que aceitar Cristo, que nós temos que adorar Cristo. Porque eles viviam uma vida idólatra, uma vida pagã. Eles adoravam muitos deuses, mas não eram o Deus correto. Ou seja, eles agora, depois de mostrado, sabiam que havia uma nova aliança feita pelo sangue de Cristo Jesus. Aí mostraram para eles, aprenderam, para nós e para eles, a nossa fixação, a nossa vida, a nossa âncora, a nossa fé e a nossa esperança é João capítulo 17, verso de número 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo, a quem nos enviaste. A conclusão diz, em outro tempo, éramos incircuncisos e estavam excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de toda Israel, vivíamos alienados a um concerto de uma promessa e desesperançados ao longe de Deus. Meus irmãos, que possamos entender e saber, a circuncisão é a cortar o prepúcio. E era um ato físico, era um ato de mostrar para a sociedade que servia a Deus. Hoje nós podemos fazer isso, porque nós podemos se portar de maneira diferente, podemos andar de maneira diferente. E as pessoas vão ver no nosso ato físico, no nossa aliança, o nosso pacto físico, que somos circuncidados do pecado, somos cortados do pecado. Que Cristo vos abençoe, que lhe ajude e lhe guarde, que essas palavras possam te ajudar e que Cristo seja a sua âncora e a sua luz. Amém.